Deus é um Deus maravilhoso. As misericórdias dele são a razão de nós estarmos aqui nessa noite. Eu experimentei a misericórdia de Deus hoje, e eu tenho experimentado ela todos os dias. Deus é bom o tempo todo. Quantos podem ler essa palavra comigo? Digam amém. Porque a loucura de Deus é mais sábia que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Ora, vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir os sábios. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas ignóbeis do mundo, e as desprezadas, e as que não são, para reduzir a nada as que são, para que nenhum mortal se glorie na presença de Deus. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Com a leitura dessa palavra, eu cumprimento também todos os ouvintes da Rádio AD Trindade, todos aqueles que estarão recebendo essa palavra aí pela internet, pelas nossas redes sociais. Vocês podem fechar os olhos mais uma vez e fazer uma oração, mas uma oração de quem deseja ouvir Deus falar, porque eu desejo que Deus fale com toda a igreja hoje, inclusive comigo, porque eu sou só um instrumento aqui nessa noite. Pai, no nome de Jesus, nós estamos, Deus, te adorando desde o início desse culto, e nós temos a carência, a necessidade de ser despedidos com uma palavra rema do Senhor, uma palavra específica que nos fortaleça, que nos encoraje, que nos motiva, que nos faça, Deus, sair do lugar, Pai amado, e encontrar com o Senhor, com o seu propósito, com a sua vontade, meu Deus, sair daqui melhor do que nós entramos, porque esse não é outro lugar senão a sua casa. Aqui, Deus, nós temos liberdade de ter um encontro com o Senhor, e nesse lugar de encontro, nós queremos sair daqui abraçados, encharcados, envolvidos pela sua presença, Deus. Por isso, Pai, fala conosco, pela sua bondade e misericórdia, em nome de Jesus, amém. A igreja pode se assentar. Amados, o texto que nós lemos fala de loucura e sabedoria, e esse texto diz que Deus usa as coisas que não são, para confundir as que são. Deus usa as coisas loucas na ótica humana, para confundir as coisas sábias. Deus faz aquilo que é improvável acontecer. E o tema da palavra que eu quero ministrar para a igreja hoje é justamente esse. Se nós podemos muitas vezes, e com toda certeza, dizer que Deus é o Deus do impossível, nós também podemos afirmar que Deus é o Deus do improvável. A diferença entre o impossível e o improvável é que o impossível é aquilo que não tem possibilidade alguma, mas o improvável é aquilo que tem uma possibilidade muito pequena. E quase sempre nós confundimos o impossível com o improvável. Deus é o Deus do impossível, mas Deus também é o Deus do improvável. Deus é Deus do impossível porque Ele pode do nada fazer tudo, mas Deus é Deus do improvável, porque Ele pode fazer de ninguém alguma coisa, e alguma coisa extraordinária. A palavra de Deus diz que Ele usa as coisas que não são, para confundir as que são. Um dia, Deus olhou para a terra e viu que nós não éramos nada mesmo. Deus já tinha dado todas as chances para a humanidade se redimir do pecado lá de Adão. A Bíblia diz que por um homem entrou o pecado na terra, esse homem é Adão. E por conta do pecado de Adão, todos nós fomos vocacionados ao fracasso. E Deus deu a oportunidade para um, Deus deu a oportunidade para dois, Deus deu a oportunidade para 10, todos falharam. A Bíblia chega a afirmar que todos os homens pecaram, e por conta do pecado de todos os homens, eu e você estaríamos fadados ao fracasso eterno.
Mas a Bíblia também diz que desde o princípio, Deus já tinha um plano. A Bíblia diz que desde o princípio, quando Adão caiu em pecado, Deus instituiu que o filho nascido da mulher iria pisar a serpente. Deus instituiu que o tempo de derrota um dia ia chegar ao fim, o tempo do fracasso ia chegar ao fim. E quem sabe eu esteja falando nessa noite para muita gente aqui que se sente fracassado, que se sente, nas palavras de Paulo, ignóbil, quer dizer, que se sente a escória da sociedade, que se sente um Zé Ruela, uma Maria Parafuso, não sei como diria, mas não se sente nada nem ninguém. Eu vou dizer para você que esse é o sentimento mais natural do ser humano, porque o homem sem Deus, ele é nada. O homem sem Deus, ele não passa de poeira no espaço. O homem sem Deus, ele não passa de tristeza e dor. Mas a palavra que eu vim para trazer aqui hoje é uma palavra de motivação, de encorajamento. Melhor dizendo, a palavra que eu vim para trazer hoje não é de motivação, é uma palavra de entusiasmo, é uma palavra de inspiração, porque motivação não vai vir de fora, a motivação tem que vir de dentro de você. O que te trouxe para a igreja hoje é a motivação, mas o que te vai fazer sair de você daqui hoje com a sensação de que você é vencedor e de que vale a pena servir a Deus é a inspiração que vem da palavra dele, é a inspiração que vem dele, porque um dia ele soprou o fôlego de vida em nós, e aquilo que era apenas barro tomou forma, tomou vida, e nós recebemos em nós a sabedoria da parte de Deus. Nós recebemos em nós aquilo que nos diferencia de todos os animais. Nós temos corpo, nós temos alma, mas nós temos espírito. O espírito é a fonte da nossa inspiração. E nessa noite aqui não está um teólogo, não está aqui um pregador de autoajuda, mas está aqui alguém que se considera um inspirado na palavra de Deus, e que quer que você saia daqui inspirado também. Deus usa as coisas que não são, para confundir as que são. Amados, quem de nós em sã juízo amaria quem te traiu? Quem de nós em sã juízo abraçaria aquele que te apunhalou pelas costas? Quem de nós em sã juízo ofereceria a face para alguém bater quando você já apanhou do outro lado? E Jesus ensina isso, mas eu te pergunto, você tem coragem para isso? Você tem coragem de ser humilde, ou de se humilhar a tal ponto, de abrir mão da sua razão, para que alguém cresça em cima de você, para que alguém tome o seu lugar? Você teria coragem de abrir mão do seu conforto? Você teria coragem de abrir mão do seu nome? Você teria coragem de abrir mão dos seus feitos, das suas conquistas? Nós somos egoístas por natureza. Amados, nós temos dificuldade de fazer muitas coisas, mas se tem uma coisa que nós temos dificuldade, é de abrir mão da nossa razão, é de perder a nossa razão, quando nós temos certeza que nós estamos com ela. É difícil demais, quando você vai numa agência bancária e fica lá por mais de 5 minutos, esperando na fila, e logo sobe aquele sangue quente, e você quer reclamar porque você não foi atendido. É difícil demais, quando você sabe que você tem razão em determinada coisa, abrir mão disso pelo bem comum, abrir mão disso para que você tenha paz com os outros, abrir mão disso para que você seja na verdade um benfeitor, para que você seja considerado uma pessoa boa. É difícil, e é interessante que o cristianismo ensina isso, mas nós somos péssimos na prática do cristianismo, porque nós nos esquecemos de olhar para o autor e o consumador da nossa fé. Mas quando nós olhamos para o autor e consumador da nossa fé, a Bíblia mostra que ele abriu mão da glória, ele abriu mão do poder, ele abriu mão do céu. A Bíblia diz em Filipenses que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas na forma de homem, ele se humilhou, e humilhou até o último nível, ele humilhou até a morte.
E a morte dele não foi uma morte qualquer. A morte dele, você sabe, eu sei, foi morte de cruz. Foi a morte mais terrível da antiguidade, porque era a morte para aquele que era considerado escória. Era a morte para aquele que era considerado o pior de todos os criminosos. E a Bíblia diz que Jesus morreu, e morreu morte de cruz. Mas ele não arredou o pé do propósito. O propósito dele, desde o início, era abrir mão da razão que ele tinha desde a criação. Deus colocou 2 caminhos para o homem. Deus colocou 2 árvores no jardim do Éden e disse: olha, de tudo que tem no jardim vocês podem comer, mas da árvore da ciência e do conhecimento vocês não vão comer, porque no dia que vocês comerem dessa árvore, certamente vocês vão perder esse elo que une vocês a mim. Vocês vão perder a graça que vocês têm, vocês vão perder a intimidade que vocês têm comigo. E o homem desobedeceu. O homem preferiu comer da árvore da ciência e do conhecimento. E quantas vezes nós nos assentamos na nossa ciência? Quantas vezes nós nos assentamos no nosso conhecimento? Quantas vezes nós nos assentamos na nossa razão? Quantas vezes nós deixamos de perdoar porque nós temos a razão, nós somos feridos, nós somos machucados? Quantas vezes, amados, nós achamos que fazer isso é se rebaixar, quando na verdade a Bíblia diz que o maior serve o menor, quando na verdade a Bíblia diz que os últimos serão os primeiros. Mas onde está a lógica do Deus do improvável? A lógica do Deus do improvável está em fazer com que eu e você, pessoas que não tinham a mínima capacidade de ter uma vida sã, uma vida saudável, uma vida completa, um dia termos encontrado Jesus, e a nossa vida passar a ter sentido. Amados, existe um filósofo chamado Dostoiévski. O cara não era cristão nem nada, mas ele deixa uma das frases mais célebres. Ele diz que dentro do homem existe um vazio do tamanho de Deus. Eu e você, nós só somos completos quando nós temos um encontro com Deus. E Deus é especialista em perdoar. Deus é especialista em não apontar dedo. Deus é especialista em nos aceitar do jeito que nós somos, porque Ele sabe que nas nossas imperfeições Ele pode fazer coisas extraordinárias. Ele sabe que nós somos imperfeitos, somos incapazes, somos limitados, mas Ele nos ama mesmo assim. Tem uma música que tem feito muito sucesso nesses últimos dias, e que ela retrata muito bem o perfil de um Deus de coisas improváveis. Ela fala do extraordinário amor de Deus, e cita uma cena muito recorrente: o pastor que deixa 99 ovelhas para correr atrás de uma ovelha perdida. Quem aqui em sã consciência deixaria tudo para correr atrás de alguma coisa minúscula? Quem aqui em sã consciência? Amados, não vamos ser hipócritas. Só pode fazer isso quem tem um encontro com Deus, porque isso não é a essência de ser humano. O ser humano é malvado, o ser humano é corrupto, o ser humano é ignorante. Nós, na nossa natureza, se pisar no nosso calo, a gente quer realmente é descer a mão, é partir para o braço. Mas quando nós temos um encontro com Deus, nós somos transformados. Quando nós temos um encontro com Deus, aquilo que era trauma e que a gente ficava remoendo, perdeu sentido. E o inferno não consegue entender isso, porque o que tirou Satanás do céu foi justamente a inveja, foi justamente se assentar na razão. Ele achava que ele era o tal, ele era um anjo que cantava no coral celestial, que tinha
beleza. Satanás é retratado como Lúcifer, anjo de luz. O cara era iluminado, o cara, ele se achava, mas ele quis ser igual a Deus, não no sentido de abrir mão da razão, não no sentido de ser humilde, não no sentido de ser amável, de ser tratável, de perdoar, não, mas no sentido de falar, aquela cadeira lá me pertence, eu sou mais qualificado, eu sou tal, eu falo melhor do que ele, e ele perdeu o céu por conta disso. A Bíblia diz que ele e a terça parte dos anjos que se rebeliaram foram jogados no abismo. Amados, quantas vezes nós não queremos abrir mão da nossa razão? Quantas vezes nós não queremos reconhecer que estamos em pecado, que nós estamos em dívida com Deus, de que a nossa conduta precisa ser burilada, precisa ser tratada, e nós estamos na igreja como robôs, como autômatos, nós estamos aqui como zumbis, não tem mais vida, não tem mais espírito, não tem mais glória, é aquela cena do vale de ossos secos, um osso para cá, outro osso para lá, mas de repente vem um Deus que olha para o vale, e diz, é possível que haja vida nesse vale? O profeta em sã consciência diz, Deus, o Senhor é o Deus do improvável, o Senhor é o Deus do impossível, para mim não tem, mas Tu sabes, Deus. Então, profeta, começa a profetizar, porque o meu espírito vai descer sobre o vale de ossos secos, e o que é improvável vai acontecer. Profetiza, vem dos quatro cantos, ó Espírito, e sopra sobre os ossos secos, sequíssimos, e osso começa a juntar com osso, e começa a criar nervo, e começa a vir carne, mas era só corpos. O Espírito Santo de Deus está aqui nesse lugar, e aquilo que é impossível, que é improvável, que tem uma possibilidade muito pequena, vai acontecer hoje aqui nesse lugar. Tem gente que vai sair daqui marcada, você não vai ser mais o mesmo. Amado, não compensa ser crente meia boca, meia tigela, não compensa a gente servir a Deus de qualquer jeito, não compensa a gente viver o Evangelho como se nós tivéssemos uma eternidade pela frente, porque a Bíblia diz que nós não devemos projetar o amanhã. Cada dia cuida do seu mal, o amanhã não nos pertence. Nós temos que projetar o hoje. É por isso que quando Deus fala com Israel, e quando fala com a igreja no Novo Testamento, Ele diz assim, se hoje vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam o vosso coração. O Espírito Santo de Deus está me dizendo aqui, que tem muitos sonhos frustrados, tem muita gente machucada, tem muita gente ferida aqui, tem muita gente aqui, que se assentou sobre a sabedoria humana, e se esqueceu, que Deus usa o que não é, para confundir o que é. Enquanto você estiver tentando provar para os outros quem você é, você nunca vai ter a admiração de quem de fato você precisa ter, que é de Deus. Mas quando você recorrer humildemente à poderosa mão dEle, a Bíblia deixa autoridade para mim te dizer isso, se você se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, ao seu tempo, Ele vai te exaltar. Ele não vai colocar você num palco com uma plateia para te aplaudir e dizer, ei, aquele ali não era nada, era um fracassado. Mas Ele vai te colocar diante de uma plateia que vai dizer assim, ele não era nada, mas Deus fez algo extraordinário na vida dele. Eu também quero servir o Deus que ele serve. Eu também quero encontrar o Deus que ele encontrou. Porque aquele ali não tinha possibilidade nenhuma. Hoje é empresário, hoje está casado, hoje ela tem família, hoje ela é amada. Era uma pessoa que vivia murmurando. Eu já vi aquela mulher usando droga na veia, ela teve overdose, mas olha lá,
hoje é missionária, hoje canta, hoje prega, hoje ela é usada por Deus. Eu já vi aquela pessoa lá endemoniada. Olha só o que Deus fez na vida dela. As pessoas não vão dizer, tem que engolir fulano, beltrano, não. Mas vão ver que o seu Deus é um Deus de coisas improváveis. Quantos aqui já tiveram um diagnóstico contrário? Um dia mau? Quantos aqui já se encontraram em situação terrível, que você achava que não tinha mais saída, mas Deus fez a luz brilhar na sua vida, e você está aqui hoje, para dar glória a Ele, para bendizer o nome dEle, para exaltar a Ele. Amados, e foi assim a história da humanidade. Estávamos perdidos, fracassados, na sarjeta, e no apagar das luzes, Satanás pensou que já tinha ganhado, pastor João Roberto. Mas Deus é um Deus que tem agenda, pastor Benjamin. Desde o princípio ele já sabia o que ia acontecer, e ele tinha um plano perfeito chamado Jesus. E aprove a ele que Jesus nascesse de mulher. O nascimento de Jesus foi uma coisa turbulenta. Acharam que iam matar Jesus, mandaram matar todos os primogênitos, mas Jesus sobreviveu no nascimento. O ministério de Jesus foi terrível. Ele começou aos 30 anos, quando ele foi para o deserto. Satanás já deu um jeito de emboscar ele. Satanás já deu um jeito de tentá-lo e falar assim, não compensa. Jesus, deixa eu te mostrar. Esse povo que você quer salvar é ingrato. Eles vão cuspir em você, eles vão te esbofetear, eles vão te surrar. Jesus, eles vão dizer que você é um profetazinho de nada, que você é um mentiroso, é o filho do marceneiro. Mas se você prostrado me adorar, eu te dou o mundo e tudo. Jesus, não, somente a Deus eu vou servir, eu tenho um propósito. E quando Jesus estava lá na cruz do Calvário, ele ainda foi tentado. O ladrão estava do lado dele e disse, Jesus, se você realmente é o profeta que disseram que você é, por que você não desce da cruz e te salva e nos salva? Quando Jesus fecha os olhos e dá o brado, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparastes? A Bíblia diz que naquele momento Deus vira as costas, porque o pecado de toda a humanidade estava sobre Jesus. Mas naquele momento que era improvável acontece. A Bíblia diz que num instante Jesus desce as regiões baixas, dá a entender que Jesus desce ao inferno. Alguns dizem que não, mas a ideia que fica é que Jesus, ele toma a chave da morte e do inferno, ele vence o pecado, e a partir daquele momento, Jesus estabelece um novo templo. O véu do templo se rasga de alto a baixo, e o homem que estava separado de Deus, tem agora liberdade de adorar Deus, de se juntar a Deus, de ser perdoado por Deus, de receber aquele sangue que desceu na cruz do Calvário, e de ser purificado de todo o pecado. Isaías 55, lá no versículo 8 e versículo 9, diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos, nem os caminhos de Deus são os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos pensamentos, e os caminhos de Deus são muito mais elevados do que os nossos caminhos. Amados, Deus é Deus do improvável. Deus é Deus que levanta do pó o necessitado e coloca ele assentado junto aos príncipes. Deus é Deus que pega um homem de 99 anos que era infértil e dá para ele filhos, e através de um filho Deus dá para ele uma multidão. Deus é Deus que pega um jovem de 17 anos
que um profeta vai na casa dele, encontra irmão por irmão, e quando não tem mais ninguém, fala: acabaram os homens, acabaram os mancebos? Não, ainda tem um, ele é o menor, ele é o improvável, ele é o incapaz, ele está lá, ele não tem nem experiência com guerra. Deus levanta Davi para reinar sobre Israel, para unificar uma nação inteira. Deus é Deus do improvável. Deus é Deus que pega um homem chamado Saulo, um camarada sanguinário que mata cristãos só para ver o grito, e Deus pega esse homem e transforma ele no maior missionário. Deus é Deus que pega um camarada chamado Jacó, cujo nome é enganador, é trapaceiro, e transforma ele em príncipe, e diz: você, a partir de hoje, não vai ser mais enganador, você vai ser príncipe, porque você luta com Deus e luta com os homens e prevalece. Qual é a história que Deus vai escrever na sua vida? Os nãos que te deram, a tristeza que te persegue, a afronta, essa autocompaixão sua, essa autocomiseração, essa justiça própria sua, ou Deus vai fazer da sua vida um lugar de bênçãos, uma fonte que jorra a presença dEle? Deus, Ele não tem pouco para a igreja, Deus tem muito. Deus não tem pouco para você, Deus não tem migalhas para você, Deus tem banquete para você, Deus tem coisas extraordinárias para você, Deus tem coisas que são inexplicáveis, porque Ele é Deus do improvável. Você pode ficar de pé nessa noite. Eu quero fazer uma oração para concluir essa palavra. O Deus do improvável está aqui nessa noite, e Ele está sondando corações nesse lugar. Ele está sondando mentes, Ele sonda o meu e o seu caminho. Ele sabe o que você passa, Ele sabe quais são as suas dificuldades, Ele sabe quais são as suas necessidades. E talvez alguém disse que você não é nada nem ninguém. Fica tranquilo, porque Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. O texto que eu li, em resumo, sabe o que ele diz? Que não há nada que o homem possa fazer que aumente a glória de Deus, e nem há nada que o homem deixe de fazer que diminua a glória de Deus. Porque a glória é dele, a honra é dele, o poder é dele, ele usa quem quer, ele levanta quem ele quer, ele faz na vida de quem ele quer, ou melhor dizendo, se você der a liberdade, ele vai fazer na sua vida como ele tem feito na minha. Você acha que um diagnóstico de uma doença é alguma coisa para Deus? Você acha que ter crescido num lar bagunçado é alguma coisa para Deus? Você acha que você ser um ex alguma coisa é alguma coisa para Deus? Ele não está importando com isso, porque Ele te olha com os olhos que o homem não vê. Ele não te vê segundo a sua aparência, mas Ele olha para o seu coração. Talvez hoje você ache: eu sou mais derrotado aqui, e Ele está dizendo: esse aí vai ser vitorioso. E de repente você está dizendo assim: eu sou bom, eu sou capacitado, e Ele vai dizer: esse aí não é nada, coitado, vai ter que aprender, a vida vai ter que ensinar para ele que eu sou o Deus do improvável. Feche os seus olhos dessa noite. Pai amado, no nome de Jesus eu ministro essa palavra, Senhor. Pai, eu sei que tem muita gente aqui com o coração machucado e ferido. Tem muita gente aqui que precisava, Senhor, de ânimo para prosseguir adiante. Muita gente entristecida, muita gente machucada, muita gente ferida, muita gente amedrontada por uma situação, por um diagnóstico, por uma história que até agora só tem sido de derrota e de percas. Mas eu estou aqui ministrando que o Senhor é o Deus do improvável. O Senhor não precisa de nada, mas eu sei que eles têm alguma coisa aqui, e se eles têm alguma coisa, eles têm fôlego de vida, eles podem te adorar, eles podem, meu Deus, recorrer ao Senhor. Pai amado, e eu sei que o Senhor pode mudar a história dessa irmã, eu sei que o Senhor pode mudar a história desse irmão. Pai amado, eu sei que a resposta que ele precisa, que ela precisa, pode vir hoje, pode vir agora. Pai amado, o Senhor é
especialista em mudar histórias, em mudar destinos. Pai amado, aquilo que não é, Senhor, nas suas mãos, Deus, é muita coisa, e eu ministro nessa hora, Pai amado, sobre cada coração aqui, sobre cada vida, que o Deus do improvável já está agindo. Essa causa, meu Deus, não será ganha pelos braços do homem, essa situação não será resolvida, Deus, por palavra, mas será resolvida pelo Senhor, porque a partir de hoje, Pai amado, pela fé, o Senhor Deus entra nessa causa, e todo aquele que crê vai receber do Senhor uma porção especial, Pai amado, ainda que seja, Senhor amado, uma pequena quantia que essa pessoa tem na mão, o Senhor vai multiplicar, porque o Senhor é o Deus do improvável, e eu te louvo e exalto no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a igreja pode...